Olá, seja muito bem-vindo ao quinto dia da Jornada Mais dele, uma jornada pensada e feita para você, a fim de te ajudar no conhecimento, no aprofundamento da palavra de Deus e na conexão com o Pai. Durante essa semana nós estamos vendo o sacrifício de Cristo, visto que nos aproximamos da Páscoa, no entanto numa ótica totalmente inovadora, a partir do olhar e da história, da narrativa das mulheres que estavam ao pé da cruz. Mulheres em que nós estamos vendo que deixaram a sua história, o seu legado, os seus ensinos pós-cruz. É interessante porque nos 4 evangelhos existe um cuidado, a gente vê assim, uma atenção de cada um dos evangelistas em registrar nomes de mulheres que estavam ali assistindo a cena do sacrifício de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, nós já vimos esses 3 evangelhos, como eles descreveram estas mulheres, algumas delas, porque na verdade Marcos diz que eram muitas mulheres, mas eles citam algumas, nomeiam algumas. E João é o único evangelista que cita uma mulher que não está citada, que não foi comentada nos outros evangelhos. Vamos ler? Presta atenção em João capítulo 19, no verso 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, e mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então aqui João acrescenta uma mulher que não estava sendo citada antes, que era a mãe de Jesus. E é importante porque você pode pensar, mas é óbvio que a mãe de Jesus estaria ali. Será que é tão óbvio? Será que para aquela época uma mulher iria assistir à execução de forma injusta do seu filho? A cruz era o símbolo da morte mais cruel e a cruz representava que aquele ladrão, que aquele assassino, que aquele homem que estava ali sendo julgado, que o réu, né, era da pior laia. Então era natural que as mães não fossem na execução dos filhos, até pela vergonha que estava trazendo ao nome da família. Mas Maria, ela mostra que não há preocupação com isso. Ela mostra a força vinda dos altos céus que ela teve para viver e passar por aquele momento de presenciar toda a dor e sofrimento que o seu próprio filho viveu e passou. Então é isso. João cita Maria e hoje a gente vai pensar um pouquinho mais sobre Maria. Eu não tenho muito o que falar porque obviamente Maria ela se tornou um ícone, né, de uma mulher que aceitou o chamado de Deus, da mulher que disse sim a um propósito divino de ser a progenitora do Salvador. Maria, ela vem da linhagem de Davi. Quando pensamos na linhagem de Davi, gente, vocês podem entender que ela não era uma linhagem nobre. Embora Davi era um rei, se nós pensarmos ali na sua descendência, não havia muita nobreza nessa descendência. Mas, inclusive, ao olharmos a genealogia de Cristo, nós já vemos o quanto Cristo veio para quebrar paradigmas. Ele veio e as mulheres que são citadas na genealogia em Mateus são as mulheres que eram consideradas prostitutas como Raabe, traidoras como Betseba, mulheres que não eram do povo de Deus como Ruth, uma moabita. Então, essas eram mulheres da linhagem de Jesus. E por quê? Por que esse detalhe? Para justamente vir alguém que igualaria todos numa sociedade tão desigual e preconceituosa, segregativa que era a sociedade em que Cristo veio e que não está muito diferente da sociedade que nós temos hoje, né? Quando eu penso em Maria e em todo o chamado, eu vejo uma mulher que estava disponível ao chamado de Deus, mas me encanta ver o seu relacionamento com o seu filho. O que mais me chama a atenção é ver como Jesus tratou a sua mãe, como ele lidou com ser, né, como Deus está submisso a uma mulher. Vou ler aqui para vocês um trecho do meu livro. Esse é o meu livro que eu escrevi, Eu Tenho a Força, uma conversa sobre o empoderamento da mulher cristã. E no capítulo 7 eu inicio falando sobre as mulheres empoderadas pelo Espírito Santo. E eu começo assim: façam tudo o que ele lhes mandar. Essas foram as palavras de total confiança que Maria, mãe de Jesus, disse aos serviçais da festa das bodas de Caná, ao terem constatado a falta do vinho. Jesus não hesitou em atender o pedido de sua mãe. Eles não têm mais vinho, sugerindo que ele fizesse alguma coisa. Durante 30 anos, Jesus havia sido um filho amoroso e prestativo. E agora demonstrava mais uma vez o respeito e amor a essa mulher, fazendo exatamente o que pedira.
Anos depois, o Salvador sofrendo desamparo na cruz, nós iniciamos lá o ministério de Cristo, falamos do ministério de Cristo, e agora na cruz, anos depois, o Salvador sofrendo desamparo na cruz e vendo ali sua mãe e que o discípulo João, a que ele amava, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Esse é um trecho também, não só do meu livro, mas tirado da própria Bíblia, né? Ali em João, capítulo 19, nos versos 26 e 27. Nós temos aqui um Cristo que, através do relacionamento com a sua mãe, quer dizer como deveria ser os relacionamentos dos homens com as mulheres. Inclusive, nessa mesma página, eu ainda apresento aqui um outro conceito importante. Quando alinhamos a atitude de Cristo como filho e seus atos como o Salvador, entendemos que ele era um homem disposto a resgatar a imagem digna da mulher que havia se perdido em todas as esferas. O Mestre Jesus, ele fora tão fundamental no processo de resgate, não só da mulher, mas da humanidade, que o mundo fora dividido entre antes e depois dele. Vocês entendem que a maneira como Cristo relacionou-se com sua mãe, como ele deu espaço e voz e atendeu os pedidos dela, a maneira como lá na cruz ele preocupou-se em deixar para ela um lar, uma segurança, alguém que cuidasse dela, mostra a preocupação que ele tem com cada um de nós? Eu fico encantada porque esse é o Jesus que eu acredito. O Cristo que eu sigo, que eu acredito, que eu não me canso de falar dele, é o Cristo que não está olhando a nossa história, não está olhando a nossa conta bancária, não está olhando se somos merecedores desse amor ou não, ele está olhando para aquilo que nós podemos nos tornar se nós permitirmos ser cuidadas e amparadas por ele. E Cristo, ele teve esse tipo de relacionamento com Maria, de resgatar a dignidade da mulher. Sabe que tem detalhe que me chama muito a atenção e eu fui pesquisar? Por que Cristo não fala, naquele momento da cruz, mãe? Ele fala mulher. Ele diz, mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Por que ele fala? Parece que uma forma distante, insensível dele falar com a sua mãe. E nas minhas pesquisas eu descubro algo muito interessante, o cuidado de Deus nos pequenos detalhes. Ele não queria expor Maria diante do Sinédrio. Ele não queria expor Maria diante de uma multidão que estava ali cuspindo e mandando e querendo, né, que ele fosse crucificado. Imagina ele dizer, mãe, todo mundo olhar para ela e dizer, você é a mãe desse traidor, você que é a mãe desse, né? Então ele evitou, o cuidado de Jesus na vida de Maria foi tão minucioso que ele cuidou dela nesses detalhes assim tão nobres, tipo, eu não vou expor esta mulher, essa minha mãe, eu vou deixar ela sob o cuidado de um outro homem. Sabe, amigas, esse é o Jesus que eu creio. Esse é o tipo de Deus que eu sigo. Um Deus que se preocupa conosco nos detalhes da nossa vida. Um Deus que olha para você e sabe o que te falta e vem para completar aquilo que te falta. O Jesus que eu conheço, um dia ele se apresentou a mim de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que ele resgatou em mim a minha dignidade como mulher. Para quem já leu o meu livro, que vai assistir esse vídeo, e para você que não leu, vou te deixar na curiosidade, no livro eu conto. Eu era uma mendiga emocional. Eu vivia e vivi por muitos anos das migalhas de aceitação, aprovação e amor dos outros. Eu era aquela pessoa que tinha dificuldade de dizer não para poder ser aceita num grupo, para poder ser querida pelos outros. Porque eu tinha uma necessidade de ser amada. Eu tinha uma necessidade de ser acolhida. Não porque isso me faltou na minha casa, mas porque por muito tempo as vozes da sociedade foram muito fortes, muito gritantes em mim. Vozes que dizem que a mulher empoderada é aquela que tem um destaque, que a mulher empoderada é aquela que faz isso e aquilo, que a mulher bonita é aquela que é assim, assado. E eu só olhava para mim e via que eu estava muito longe do padrão social do que era uma mulher bonita, bela, forte e empoderada. Mas eu precisei silenciar as vozes da sociedade, para que o Espírito Santo falasse comigo, para que Deus se revelasse a mim. Eu precisei deixar que Deus me amasse.
que resgatasse minha imagem dele para eu passar de uma mendiga emocional para uma mulher que sentia que tinha valor. O meu valor, ele não está no que os outros dizem. O meu valor não está no que eu faço ou os dias que eu não consigo fazer nada. O meu valor está na cruz. É na cruz de Cristo que a gente passa a ter dignidade. É na cruz de Cristo que a nossa vida passa a ter sentido. Porque sabe que nós somos tão valiosas, mas tão valiosas, que Jesus, ele diz, mulher virtuosa, quem vai te achar? Ele diz isso. Jesus, na verdade, não, na palavra dele diz, né? Diz que o seu valor excede ao valor de um rubi. Sabe quando vale um rubi? 70 mil reais, um quilate de rubi. Se você tiver uma joia de 18 quilates de rubi, quem hoje pode comprar isso, né? Ele tenta fazer uma comparação com algo que naquela época, ali de Provérbios, era algo caro. Um rubi, um quilate de rubi. Custava, hoje, né, custa 70 mil reais. Imagina naquela época quanto caro era. Ele tenta fazer a comparação do valor da mulher colocando uma joia cara e rara. E é isso. Ele queria dizer que o valor da vida, que foi com a vida dele que ele resgatou a nossa vida, ela não tem preço. A sua vida não tem preço. Então hoje eu quero te fazer mais um convite. E o convite de hoje é: deixe Deus dizer o valor que você tem. Silencie as vozes que querem te dizer quais são os padrões sociais do que é bonito, do que é certo, do que é correto, do que é legal. E vá para a palavra de Deus, que é lá que está o teu valor. Hoje é um dia de parar e meditar em como Deus tratava as mulheres, como Jesus tratou as mulheres quando veio a essa terra, como Ele tratou a sua mãe, como Ele pode te tratar, como Ele quer te tratar. Ele te trata com amor e com carinho, como você mesmo se trata. Você se trata sem se perdoar, você se trata se olhando no espelho e te chamando de gorda, de feia, você se trata se achando uma fracassada. É quando você se conecta a Cristo que você consegue se acolher, porque mais perto de Cristo, mais valor nós temos. Ao mesmo tempo que mais nós vemos os nossos pecados, mais a graça dele se manifesta em nós. E nós podemos nos acolher e somos capazes de amar outras pessoas. A verdade é que nós só amamos porque ele nos amou primeiro. E eu acredito que na vida de Maria foi isso. Ela só foi capaz de amar porque ela foi amada primeiro. Permita-se ser amada por Deus. Permita-se viver essa experiência, essa paixão, esse amor. Permita-se ser tocada por Cristo. Deixe Ele cuidar de você. Eu fico imaginando a alegria de Maria quando ele disse: João, cuida da minha mãe, né? Deixe Ele cuidar de você. Ele sabe as tuas reais necessidades e Ele quer aí te acolher, te cuidar e te amar. Deixe Deus ser Deus. Eu já falei isso essa semana, eu vou repetir. Deixe Deus ser Deus.